por Deus aqui, todo mundo, Deus nos colocou aqui, mas a nossa pátria, de início, nunca foi aqui a terra, né? A gente nunca estendeu uma bandeira e dizer, não, nós somos da terra. Não, nós somos de fora da terra, como o tio Benito brinca, nós somos extraterrestres, né? Somos cidadãos de outra nação, né? A gente... Ah, valeu. A gente é brasileiro, mas, primeiramente, antes de ser brasileiro, a gente é dos céus, né? Graças a Deus por isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto. Deixa eu ver, ver se eu consigo tirar essa aqui. Acho que eu consigo. Aqui, pronto. Tudo certinho aqui. E isso aqui também. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Apresentar. Vamos lá. Como eu falei, né? Nossa pátria não é aqui e o nosso destino é onde a gente veio, né? Na nossa pátria. E eu passo agora a palavra para a Thaísa e para Léo, para falar qual é o propósito eterno do Senhor e por que a gente tem outra pátria, né? Então, gente, eu vou fazer uma introdução que Léo depois vai fazer a continuação, né? Bom, no princípio, antes da fundação do mundo, já existia a Trindade, né? O Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus tinha um propósito, que era ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E ele criou todo esse universo com esse propósito, né? E aí, quando Jesus criou o homem e a mulher, que automaticamente deu livre-arbítrio, o homem pecou e caiu, né? E é o que diz em Romanos 3:12, que diz: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Ou seja, mesmo com a queda do homem, Jesus não desistiu do seu propósito, porque era algo que já estava em seu coração desde a fundação do mundo. E ele continua querendo essa família. Então, a solução que Jesus teve quando o homem caiu foi criar uma nova raça de homens, que é o que diz em 2 Coríntios 5, do 15 ao 17, que fala: E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, através do nascimento da água e do Espírito, nós nos tornamos participantes da raça eleita celestial. E agora eu passo para Léo. Estou aqui. Boa tarde, boa noite, quer dizer, né? Eu vou falar sobre a volta de Cristo, a volta do nosso Senhor, após o que Thay falou. Vou ler aqui para vocês Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, quem estiver vivo, né, para ver esse momento fantástico e glorioso, vai se dar bem, porque vai ser incrível, né? Espero ansioso para poder presenciar isso. Vou seguir agora para o milênio. Vou ler para vocês Apocalipse 19:15. E Thay vai ler para mim Apocalipse 20, versículo 4. Em Apocalipse 19:15 fala: Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Lê aí, Thay, outra. Rapidinho, é 24, né? 20, versículo 4.
Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí falou de nós, dos que ficaram, ou dos que morreram pelo Senhor, que não colocaram a marca da besta. E nesse milênio é a volta do Senhor, ele vai voltar para a Terra e vamos passar, ele vai reinar aqui na Terra 1000 anos. Seguindo isso, vai ter o juízo. Eu vou ler para vocês agora Apocalipse 20, do 12 ao 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, no juízo, cada um, mesmo os cristãos e os ímpios, vão ser julgados conforme as suas obras, conforme as nossas ações, do jeito das nossas atitudes que agimos aqui na Terra, né? E, por fim, vai ter a eternidade, que está em Apocalipse do 1 ao 4. Como vocês perceberam, quase todos os livros que eu falei, quase as passagens que eu falei aqui, está em Apocalipse, que é no final da Bíblia, e é no final dos tempos e tal. Tem essa semelhança. Em Apocalipse 21, do 1 ao 4, fala: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então esse aqui vai ser o momento mais lindo, né? Vamos passar a eternidade com o nosso Senhor, não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, nem tristeza, e o melhor de tudo, não vai ter mais pecado. E para finalizar, as perguntas que a humanidade sempre se fizeram, e o Senhor respondeu através da Bíblia, através da palavra dele, que nós não somos daqui, somos uma pátria que está nos céus. Vou ler o último texto, que é Filipenses 3, do 20 ao 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, onde o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar-se todas. Vão ser transformados com novos corpos para louvar o Senhor e habitar eternamente com ele. Vou passar a palavra agora para Gui. Amém, Léo. Muito forte. Tá. Gente, minha parte ficou um pouquinho maior, então, assim, eu não sei quanto tempo eu vou levar, eu espero ser breve, né? Eu tava falando com o Lucas, ele disse, não fale muito não, você já precisa, não sei o quê. Eu vou tentar, mas a minha parte aqui, eu vou dar uma de tio Benito, né? Eu assisti a ministração dele e ele fala de forma muito clara tudo o que eu vou falar aqui, eu acho que vocês viram, foi em um Teams que ele veio e ele falou, eu vou falar sobre o resumo dos sinais. Então, vamos começar aqui. No começo a gente vê, ainda não é o fim e o princípio das dores, esses 2 pontos. E nesses 2 pontos estão inclusos alguns outros pontos que eu vou citando e lendo os versículos da Bíblia para vocês entenderem e irem me acompanhando. Tio Benito falou, eu vou citar o nome dele assim, porque foi de onde eu peguei a minha base, assim, a minha fonte foi na ministração dele, que eu assisti. Que ele falou dos sinais atuais e crescentes, que são sinais que já estão acontecendo e que vão crescendo ao longo do tempo, né, vão aumentando, e dos sinais futuros e marcantes, que são sinais que ainda estão para acontecer, que ainda vão acontecer e que vão ser muito marcantes, muito impactantes, e que todos nós vamos ver. E vamos ouvir nos jornais, onde estiver passando, todos nós vamos saber.
do que está acontecendo, né? São sinais futuros, que serão mais marcantes. Nesses sinais atuais e crescentes que entram dentro de ainda não é o fim e o princípio das dores são, primeiro, guerras e rumores de guerra, que está em Mateus 24:6, que fala, que foi Jesus falando, né? Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Jesus fala claramente que é para a gente para a gente não ter medo quando a gente ouvir falar de guerras, rumores de guerras, porque isso aqui é só o começo e ainda não vai ser o fim. Segundo ponto, epidemias, fome e terremotos. Isso fala lá em Mateus 24:7, que é no versículo seguinte. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Terceiro ponto, ódio e perseguição a nós cristãos. Isso aqui fala em Mateus 24:9. Se alguém estiver anotando, e isso, Enzo, isso aqui é o que já começou, coisas que já estão acontecendo. Sinais atuais e crescentes que ao longo do tempo eles vão aumentando e isso vai ser bem nítido. Terceiro ponto, ódio e perseguição aos cristãos. Se alguém estiver anotando e não conseguir, pode perguntar que eu repito a passagem, ou então passo para a pessoa depois que eu tenho tudo anotadinho aqui. Ódio e perseguição aos cristãos. Mateus 24:9. Isso aqui é bem forte. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Jesus diz aqui que nós vamos ser mortos, que nós vamos ser odiados, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser torturados, tanto fisicamente, psicologicamente. Então, assim, a gente tem que estar preparado, a gente tem que se firmar, a gente tem que buscar desde agora. A gente não sabe quando vai ser, então, desde agora, procurar se firmar nisso, porque isso aqui tá na Bíblia e foi Jesus que falou, não tem para onde correr, isso aqui vai acontecer, nós vamos ser odiados, muitos vão ser mortos, então eu queria animar vocês a estar se firmando desde agora, porque quando chega a hora, meu pai ele usa um exemplo sempre, que é do cachorro do espírito e o cachorro da carne. Quem é que vai vencer se colocar numa luta? O cachorro que estiver mais alimentado. Então, se a gente alimentar mais a carne, o cachorro da carne, a carne vai vencer o do espírito. Então, a gente tem que estar alimentando sempre o espírito e forçar e fortalecer o espírito, o cachorro da carne, para poder vencer, ou do espírito, perdão. Fortalecer o cachorro do espírito para vencer o da carne. E como o Enzo comentou aí, morrer é lucro, segundo Paulo. Quarto ponto, falsos profetas e falsos cristos. Religião mundial. Mateus 24:11. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Isso aqui é algo bem claro. Jesus fala que nesses tempos, inclusive agora, né? Porque isso aqui são sinais atuais que vão crescendo, né? Vão aparecer falsos profetas fazendo milagres, fazendo coisas incríveis, coisas que aos nossos olhos vão ser fantásticas, mas que na verdade é tudo enganação. Mais na frente desse capítulo 24 de Mateus, ele fala que a gente tem que ver isso, mas que a gente não pode acreditar nisso, porque são falsos profetas. 5.5. A multiplicação da iniquidade. Mateus 24:12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Pessoas como nós, que estamos aqui buscando se fortalecer, cristãos, irmãos, o amor de muitos vai se esfriar. Está aqui, não tem para onde correr. Quando chegar a grande tribulação, quando chegar o fim dos tempos, a maldade, a iniquidade, a perseguição vai ser tão grande, vai ser tanta coisa ruim, que o amor de muitos vai se esfriar. E isso fala de forma nítida. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Então, vamos se firmar aí para nosso amor não se esfriar de jeito nenhum. Porque a gente vai passar por essas tribulações, mas vai ser por um bem maior, que é estar junto com Cristo na eternidade. Restauração do Estado de Israel e do Templo em Jerusalém. Mateus 24:15. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Tio Benito ele cita muito que no livro de Daniel tem muitas profecias, né? E aqui em Mateus cita também isso, né? Que vocês verão no lugar santo o grande terror de qual falou o profeta Daniel. Então no texto no livro de Daniel também tem muitas profecias. E sobre a restauração do Estado de Israel e do Templo em Jerusalém, tem outros dois textos, para quem quiser anotar, Lucas 21:20
e 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, que aí eu não vou ler agora, mas que fala basicamente isso, né? Sobre a restauração do Estado de Israel e do templo lá em Jerusalém. E o sétimo e último ponto dos sinais atuais e crescentes é a política internacional e um governo único. A gente já escuta muito, né, falar hoje em dia de um governo único para colocar em ordem o mundo, a economia e etc. Então, a gente tem que estar atento nisso, ficar prestando atenção em cada ponto, porque, como diz o nome, atuais e crescentes, eles vão crescendo. Então, a gente tem que estar ligado nisso, né? Porque vai ser uma política internacional, vai ser um governo único mundial, um governo único para todo mundo, né? Então, a gente tem que estar ligado, porque isso aqui já vai ser um sinal, né, de que está tudo começando. Aqui cita o texto de Apocalipse 13, do 1 ao 8, e Apocalipse 13, 16 e 17. Isso aqui é importante eu ler. Minha Bíblia está aberta em Mateus 24, porque tem muitos textos, e eu deixei no Google aqui, aberto online. Então, eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse 13, do 1 ao 8, diz o seguinte: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Esse texto aqui é meio complicado, é um texto de Apocalipse, eu acho que não seria esse. Calma aí, gente, rapidinho. Esse texto aqui. Pronto, é o Apocalipse 13, 16 e 17. Esse do 1 ao 8 não tem muita necessidade de ler agora, porque é algo mais complexo que aqui nem eu acabo entendendo, né? Apocalipse 13, 16 e 17. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Todo mundo sabe, né, da marca da besta, que no fim dos tempos a gente não vai poder vender, a gente não vai poder comprar, a gente não vai poder fazer nada, não vai ter como ter uma vida igual a daqueles que adquirirem a marca. E isso vai ser uma jogada de mestre usada tanto em nós cristãos, que já sabemos, quanto de outras pessoas que não têm o mesmo conhecimento que a gente, né, em relação à marca da besta. Porque hoje em dia a gente tem aí o Pix, né? Pô, faz um Pix aqui para mim de R$ 100, não sei o que e tal. 1 segundo, o cara paga, chega. Então, assim, isso aqui da marca da besta, para o mundo, vai ser algo revolucionário. E se, vendo assim, uma marca na mão ou na testa, você chega, encosta, pagou. Chega, encosta, recebeu. Então, isso vai ser revolucionário, entendeu? E vai ser algo que a gente de jeito nenhum pode nem pensar, porque, né, é a marca da besta. Eu acho que todo mundo já sabe disso. Então, vamos para a outra parte, que são sinais futuros marcantes. Que quando acontecer, todo mundo vai ver, todo mundo vai saber, né? E aqui isso cai dentro de quê? A grande tribulação, os poderes do céu são abalados, né? O sol escurece, sinal do Filho do Homem e reunião dos escolhidos. Vamos lá. Primeiro ponto, a manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Vou ler aqui para vocês. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, e que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que é o abandono da fé por muitos cristãos, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Mas bem longe de ser Deus. Ponto 2, cerco e ocupação de Jerusalém, a profanação do templo, perdão. Isso aqui está em Mateus 24, do 15 ao 28, é um pouquinho longo, e eu já li um pedacinho, então não tem necessidade de ler. Mas quem quiser anotar, Mateus 24, do 15 ao 28. Que fala, né, da ocupação de Jerusalém, que quando isso estiver acontecendo, já é um grande sinal, um sinal futuro, um sinal marcante, que nós que sabemos, temos que ficar ligado, porque quando isso aqui estiver acontecendo, já é um grande sinal para a vinda do Senhor, né? Terceiro ponto, a apostasia e o abandono da fé, né, por milhares de cristãos. 2 Tessalonicenses 2 e 3,
2, 3. E Mateus 24, 10 e 13. Eu vou ler Mateus 24, 10 e 13, que Tessalonicenses eu acabei de ler para vocês. Mateus 24, 10 ao 13, ele fala o seguinte: nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. É muito claro mesmo. Quem ficar firme até o fim será salvo. Então, tem muita gente que, pô, vai ser muito sofrimento, eu não vou aguentar. Mas vai ser um sofrimento momentâneo, um sofrimento que vai passar, que não se compara com a eternidade de glória que a gente vai passar ao lado do Senhor, quando tudo isso acabar. Meu pai, ele usa um exemplo de um conta-gotas, vocês devem saber o que é um conta-gotas, e o mar. Se a gente pega um conta-gotas e pinga uma gotinha de água no mar, que diferença faz para a imensidão do mar? E o mar, ele é finito, o mar, ele acaba. Então, a eternidade não acaba. Então, uma gota de água seria a nossa vida e o mar é a eternidade. E ainda tem o ponto de que o mar acaba. Ia demorar, mas ia acabar. E a eternidade não. Então, a nossa vida é uma gotinha de água. E a eternidade seria, nesse exemplo, o mar. Para a gente ter noção da imensidão, de que a gente não pode ficar nessa de que vai ser muito sofrimento, eu não vou aguentar, não vou suportar, e trocar esse sofrimento, né, querer pular esse sofrimento e depois acabar e passar a eternidade no Lago de Fogo, né, gente? Então, quarto ponto, penúltimo, escurecimento do sol e sinais assombrosos no céu. Isso aqui é algo que vai ser marcante, que ainda vai acontecer, né? E que todo o povo da terra virá. Isso está em Mateus 24, 29. Fala o seguinte, Mateus 24, 29. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. E tem uma passagem também em Lucas 21, do 25 ao 26, que eu vou ler também, é bem curtinho. Lucas 21, 25 ao 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Esse é o quarto ponto. E o quinto e último ponto, o sinal do Filho do Homem no céu, que é Mateus 24, 30, que Léo leu, todos nós conhecemos, que fala. Mateus 24, vamos dizer juntos? Bora. Abra o áudio aí, vamos dizer todo mundo junto? Vamos fazer Bora. um barulho santo aí? Bora, todo mundo? 72 áudios abertos, 72 Bora, vozes proclamando essa verdade. Então, aparecerá no Filho Todos os povos da terra Até lá assim. habitarão. poder e muita glória. Aleluia. Amém. Vou fazer isso porque eu bom ouvi demais. umas vezes a mesma coisa. Um tá com a internet melhor e vê o primeiro, e depois o outro. É muito engraçado. Eu achei Então, legal também, Gui, que aqui a tela vai alternando com quem está com o áudio aberto, né? exato. Então eu estava acompanhando aqui, mudando os áudios, Pedro Cauê com Rebeca e tal, ia mudando as pessoas aqui, proclamando a mesma verdade. Muito emocionante. Verdade. Então, né? O sinal do Filho do Homem que aparecerá no céu, que é algo que é o quê? Futuro ainda vai acontecer, não está acontecendo, e vai ser marcante. Todos os povos da terra vão ver. E a gente tem que esperar ansiosamente, com esperança, né? Por esse momento, que vai ser muito bom e vai dar fim em todo o nosso sofrimento para a gente passar a eternidade com o Senhor no céu, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem pecado, como o Léo disse, que é a melhor parte. E, gente, Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e ele passou por coisas muito mais difíceis do que o que a gente vai passar, e ele era santo e ele morreu por nós. Então, a gente é capaz, e eu queria animar vocês a isso. Nós somos capazes de estarmos firmes e de poder superar todo o sofrimento, a grande tribulação, para sermos salvos e reinarmos eternamente com o Senhor. Era isso que eu tinha para falar.
Se eu falei demais aí, eu peço desculpa. Eu acho que eu consegui ser breve porque era muita coisa. Excelente, bom demais, Gui, bom demais. Perfeito, Gui. Amém. Era isso. Vamos lá, agora eu vou passar a fala para Enzo, que ele vai falar um pouco sobre as 70 semanas de Daniel. Como é que vai ser isso? O que são 70 semanas? E tá aí com você, Enzo. Rapaz, finalmente eu vou entender isso hoje. Me explica aí, Enzo. Opa! E aí, gente? Vou falar um pouco aqui sobre as 70 semanas de Daniel. E também eu vou querer, ao mesmo tempo, eu vou querer contar um testemunho meu que eu já falei faz um tempinho atrás, mas eu queria relembrar aqui porque foi dessa palavra aí que eu queria falar. Aí, ó, as 70 semanas de Daniel é uma profecia que Daniel fez, como muitas deles, que está em Daniel 9:24. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Que fala assim, ó. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Vixe, peraí. Botei muito marcar a página aqui. Aqui. Achei. Desculpa aí. Desculpa a demora, peraí. 23. Aqui. Oi, peraí. Aqui. Achei de verdade agora, desculpa aí. Tá aqui. Aí olha o que tá falando aqui. Tá em Daniel 9:24. Só relembrando aqui. Olha o que tá falando. Aqui. Peraí. Tá certo aqui? Vixe. Peraí, tempinho aqui. É o texto errado? Ah. Oh, meu Deus. Aqui, agora de verdade. Olha o que tá falando aqui. Daniel, o castigo de seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos, vezes 7, até que termine a revolta. Na verdade, esses 70 anos não é bem 70 anos que a gente pensa. Que a palavra aqui tá errada, porque veio do hebraico, mas 70 semanas, elas são, no texto original, se chama Shabua. O que significa Shabua? Shabua significa grupos de 7. Aí, esses sete grupos, ou essas 7 unidades, não são 7 dias, 7 meses, não. São 7 anos. Aí, se você for bom de matemática e multiplicar 70 vezes 7, que são 70 semanas, vai dar 490 anos, que é o tempo dessa profecia aí que ela vai durar. E essas 70 semanas, elas são divididas em duas partes. As primeiras 69 semanas que vão ocorrer e vai ter a última semana, que eu vou explicar depois. As primeiras 69, as 70 semanas, elas vão começar em o texto que está em Neemias 2:16, que vai ter um rei lá chamado Artaxerxes I, que ele decretou que ele ia reconstruir Jerusalém, que Jerusalém estava destruída nessa época, e ele ia reconstruir Jerusalém. Mas ele não sabia, pouco sabia ele, que já estava tudo previsto. E... Peraí. Tá tudo previsto por Deus e que ele já tá tudo no plano dele. Deixa eu só abrir aqui para poder ler o texto para vocês. Peraí. Aqui. Achei. Aqui. O que eu vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, um 20º ano, no reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto
nunca me havia visto triste, por isso pergunto: por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas? A cidade deles, os antepassados, era Jerusalém, tá? Aí o rei perguntou, Artaxerxes: o que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados serão sepultados. Ou seja, ele decretou que Jerusalém ia ser reconstruída. Só que aí, eu não lembro agora exatamente o ano que esse decreto ele foi feito, mas se você pegar o ano que ele decretou isso, somar 483 anos, porque são 69 semanas, né? Se você for multiplicar vezes 7, dá isso. Aí vai dar exatamente no ano em que Jesus morreu. E na hora também, tá? Porque esse decreto ele foi decretado na Páscoa e Jesus morreu quando? Morreu na Páscoa. E na hora também, que Jesus morreu na 9ª hora do dia, que não é 9ª hora, 9 horas aqui, é uma hora diferente, mas foi na mesma hora. Ou seja, ele não estava reconstruindo Jerusalém. Ele está falando aqui que ungido. Ah, não, eu não li a profecia toda, não. Peraí. Aqui. Já que aqui. Tá falando na profecia que o ungido seria morto. Nessa profecia de Daniel. E quem que morreu depois? Foi Jesus, né? Aí, só para provar que ele estava aí. Aí agora vem a última semana. Mas antes dessa última semana, vai ter um intervalinho de tempo. Um intervalo bem grande, para falar a verdade, né? Que tanto é que essa última semana não aconteceu ainda. Então, digamos que é um intervalo meio grande. Aí aqui. Isso vai acontecer quando o anticristo se levantar. Espera aí. Deixa eu abrir a profecia aqui de novo, de Daniel. E aqui. Deixa eu abrir aqui. Aí, então seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados. Preste atenção aqui. Até que chegue o líder escolhido por Deus. As suas. Vixe. Acho que não é esse texto aqui, não. Desculpa aí. Mas está falando o seguinte: que o reino de um príncipe vai se levantar e ele profanará o templo. Esse príncipe não é Jesus, não, tá? É o anticristo mesmo, que ele vai se levantar, vai profanar o templo e ele vai julgar a terra e vai castigar os cristãos aí. Só que aí essa última semana ela é dividida em duas partes. Que nos primeiros 3 anos e meio, se você for dividir 7, dividido por 2 é 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, que vai ser a união entre as nações e que o anticristo ele vai se juntar com os reis da terra, os presidentes e tal. E depois, esses primeiros 3 anos e meio vai ser só de aliança. Agora, os outros 3 anos e meio vão ser a grande tribulação, que nós, os cristãos, vamos ser torturados, nós vamos ser mortos. E é isso. Aí aqui. E é isso. Essa é a profecia das 70 semanas. Eu vou tentar liberar todos os textos aqui, mas é isso aí, gente. Show. Posso falar só o testemunho meu? Agora? Claro. Vou contar de novo aqui. Eu já contei esse testemunho antes, em um outro Teams que eu tinha ido, que foi assim. Tudo começou numa quarta, que quarta era o dia do grupo caseiro lá em casa. E aí
começou o grupo caseiro, meus pais estavam lá, e aí eu estava bem desanimado, para falar a verdade. Vou ser bem sincero, que eu estava bem desanimado, não queria participar, queria dormir, estava cansado e tal, estava bem desanimado, não queria participar de jeito nenhum. Aí eu falei isso com meus pais, eles foram conversar comigo, a gente orou e tal. Aí, beleza, eu entendi. Aí, 2 dias depois, foi a sexta, dia de teens. Aí, a palavra foi de quem? Foi de tio Benitão, sobre essa palavra que eu estava falando agora, as 70 semanas de Daniel. E aí, ele falou tudo isso aí, eu fiquei super emocionado quando ele começou a falar dessa profecia, a precisão que Deus ele tinha previsto tudo milhares de anos antes de tudo acontecer. Eu fiquei tão emocionado que eu... vamos lá. Enquanto ele estava, então ele estava contando essa profecia, eu olhei para o lado e eu vi o meu Senhor. Eu vi ele. Eu comecei a chorar e eu clamei: ó Senhor, o Senhor animou a minha fé. Obrigado porque o Senhor cuidou de mim. Tenho tanta coisa para falar. Eu fiquei muito emocionado nesse dia, meu Deus. Eu não consigo nem me expressar agora direito, porque me impactou bastante. Mas eu vi ele. Eu vi ele. E foi maravilhoso. Isso triplicou, quadruplicou a minha fé imensamente. E aí, quando acabou esse Teams, eu fui lá falar com o tio Benitão, agradecer ele pela palavra. E aí eu cheguei assim para os meus pais: rapaz, vocês não sabem a palavra que o tio Benitão ele chegou hoje. Eu tenho tanta coisa para poder falar no grupo caseiro. Aí meus pais chegaram assim: você viu? Você falou que você estava desanimado e 2 dias depois o Senhor quadruplicou, triplicou a sua fé dessa palavra aí. E não acabou, não. Alguns dias depois, chegou o tio Dé para anunciar os grupos. E aí, em que grupo que eu fiquei? Nosso Destino. No tema exatamente que eu tive essa experiência. E eu fui encarregado de falar dessas 70 semanas de Daniel. E agora eu estou aqui para poder falar dessa palavra para vocês. Abra o áudio todo mundo e diga um aleluia, um glória a Deus, um graças a Deus aí, todo mundo, 72, Glória a glória a Deus. Deus, aleluia. 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 É bom. Aleluia. Ô Senhor. Amém. Amém. É isso, essa linda experiência de Enzo, né? Agora eu vou passar a fala agora para Ícaro, que ele vai falar um pouco sobre o pré-tribulacionismo, né? A gente ter cuidado com isso aí e não cair nesse engano aí, viu? Vamos lá, né? Vocês estão conseguindo me ouvir de boa? Beleza. Antes de tudo, eu quero explicar o que é pré-tribulacionismo, né? É uma teoria evangélica que algumas igrejas acreditam e que fala que os cristãos vão ser arrebatados antes da grande tribulação, né? Ou, o que não é tão comum, né? Que tem algumas igrejas que acreditam que vai ser resgatado, que eles vão ser arrebatados no meio da grande tribulação. O que não é verdade, né? Que a gente vai falar sobre isso aqui agora. Aí tem a primeira perguntinha ali, né? Seremos arrebatados antes da perseguição? Não, né? A gente vai ter que passar pela grande perseguição. Mas Deus vai nos capacitar, é só a gente estar firme e estar olhando para Ele. E aí, depois de a gente saber disso, algumas pessoas acreditam, tipo, algumas pessoas pensam, Deus vai nos deixar sofrer? Que é isso? Mas, na verdade, Deus já abreviou nosso sofrimento, né? A partir do momento que está ali em Mateus 24, 22, que fala. Deixa eu ler aqui.
Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, na verdade, a gente vai sofrer um pouco, mas Deus não deixou de olhar para a gente, Deus não deixou de nos amar. Por causa da gente, ele abreviou o sofrimento, né? Porque a grande tribulação é o que a terra merece, né? Só que aí ele vai ter piedade da gente, que a gente está aqui, e vai abreviar. Tá, e aí, finalizando aqui, né? Já que a gente sabe que a gente vai ter que passar, né, pela grande tribulação, a gente precisa estar sempre firme no Senhor, em todos os momentos que a gente não sabe, né? Que dia o Senhor vai voltar para cada um. A gente precisa estar confiante nele, a gente não pode tirar os olhos dele, né? E é isso, foi bem rapidinho. Bom demais. Amém. Não vamos nos deixar enganar, né, por isso. E vamos crer no Senhor, confiar nele, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o momento em que a gente vai chegar lá no céu, né? O grande momento que todo mundo espera. Uhul. Ah, é muito, muito doido imaginar, né? Esse momento. Ninguém sabe como é que vai ser, se o Senhor vai... Sei lá, o que vai acontecer, né? A gente não sabe ainda. Mas logo depois do que os poderes do céu são abalados, o sol escurece, a lua perde o seu brilho refletido, né? E aparece o sinal do Filho do Homem. É neste momento que Deus vai enviar os anjos dele para buscar a gente aqui, né? E antes de buscar a gente que estiver vivo, eu espero estar vivo nesse momento, né? Ele vai ressuscitar os mortos, né, em Cristo, todos aqueles que morreram. Eu fico, meu Deus, tem tanta gente que morreu em Cristo aí, vai demorar para a galera que está viva subir, né? Espero que seja rápido, assim, de vez. Mas eles vão primeiro, né? E depois disso que a gente vai, nós os vivos que estivermos na hora, perseverando em Cristo, né, na tribulação, vamos subir, né, junto com o Senhor, né, através dos anjos dele, né? Tem esse texto aqui que está na tela, que é Mateus 24:31, que fala: ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, ninguém vai ficar de fora. Quem tiver perseverando em Cristo vai estar com ele nesse momento, né? Eu coloquei aqui esse pão e o vinho ali, porque quando a gente subir, a gente vai fazer uma ceia, né, com o Senhor, que são chamadas as bodas do Cordeiro, né? E deixa eu ler o texto aqui, Apocalipse 19, 7-9. Alegremos-nos, exultemos e damos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Tem outro texto também, que é um texto que me emociona bastante, que é Lucas 12:37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Eu acho essa parte incrível, que, poxa, Jesus já fez tudo, ele fez tudo, na verdade, pela gente, né? A partir do momento que ele entregou a vida dele, todo o esvaziamento, toda a obediência que ele teve que se submeter, né, aos pais dele, ele sendo criador teve que obedecer às criaturas, né, para dar exemplo, né? E sofreu por nós, né, foi xingado, foi cuspido, humilhado, morreu por nós. Então, depois de todo esse sofrimento, ele ainda vai ter o amor de, quando a gente chegar lá, ele vai nos servir. E, poxa, isso vai ser, acho que incrível. Eu não sei se vai ficar a gente sem chorar, não. Na Bíblia fala que a gente não vai chorar, mas acho que é não chorar de tristeza, porque de emoção, acho que não tem como, né? Vai ter gente sorrindo, pulando, chorando. E tem umas emendazinhas que eu vou fazer agora para Eduardo, que é isso aqui, né? No texto de Apocalipse, ele fala, né?
a esposa se ataviou, pois lhe foi dado de vestir vinho finíssimo, resplandecente e puro. São os atos de justiça dos santos. E em Lucas fala que quem o Senhor, quando vier, os encontra vigilantes, né? São esses que vão. Então, existem coisas que a gente precisa colocar na nossa vivência hoje de discípulo, para que a gente esteja digno desse momento, né? Não é só passar pela tribulação, mas também estar preparado antes e durante, né, a tribulação. E são essas advertências que Eduardo vai falar agora, para que a gente esteja atento e se encontre digno de estar nesse momento com o Senhor, né? É sim, galera. É sim, né? A gente está olhando para o alvo e fazer com que trabalhar, né? Porque o reino de Jesus, o reino de Cristo, é tomado por esforço. Então, para que possamos estar atentos, né? A não nos desviemos, né? Para que não nos desviemos do caminho. Eu trouxe um compilado aqui de textos, principalmente sobre o ensino de Jesus, né? Sobre o que ele fala, também um pouco sobre o que Paulo fala, né? Sobre isso. E vamos aos textos, né? Eu consegui dividir duas partes aqui, três partes. Primeiramente, vou falar um pouco sobre os falsos profetas e os falsos cristos, né? Que são duas coisas diferentes. Jesus, ele fala sobre isso no texto aqui de Mateus 24. Ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, a gente consegue perceber aqui, né, que como acho que foi o Leonardo, ele falou, foi o Guilherme, o Gui, ele falou sobre os sinais crescentes, né, e os sinais marcantes. Falsos cristos e falsos profetas são sinais crescentes que vêm crescendo durante toda a história. Toda a história sempre tivemos falsos cristos e falsos profetas. Agora, o que serão eles? Falsos cristos, a palavra Cristo vem do grego Christos, que significa a mesma coisa que Messias, ou seja, Salvador, ou aquele que liberta, né? Principalmente para os judeus, isso tem um contexto bem mais específico, mas no nosso momento aqui. Nesse sentido, o falso Cristo, ele é aquele homem, né, aquela pessoa que deseja que todos sigam a ele, como vários donos de igrejas, donos de congregações que só pensam em dinheiro, só pensam em poderes, mas não em levar as pessoas à palavra de Cristo, ao evangelho do reino. Já, diferentemente dos falsos cristos, os falsos profetas, eles são aqueles que desejam desviar o povo de Deus, em específico. Pois aqui em 2 Pedro 2:1 ele fala: e também houve entre o povo falsos profetas, e como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então a gente consegue perceber aqui, né, que o falso profeta, ele vai sair de dentro da igreja, pois ele vai conhecer aquilo que Jesus fala. Em Mateus 7:15 e 16, fala aqui, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos pinheiros ou figo dos abrolhos? Ele está querendo dizer, né, que cada árvore dá o seu próprio fruto. Ou seja, o falso profeta é para que possamos identificá-lo. Como podemos identificá-lo? A gente podemos identificar o falso profeta pelos seus frutos. Uma analogia muito legal que eu consigo ver, né, é com os nossos pastores. O próprio tio André, o tio Marcos, o tio Benito, são pastores que conseguimos ver a vida de Cristo dentro da vida deles, dentro da casa e etc. Porque conhecemos nossos pastores, conhecemos aqueles que estão nos comandando, né? Diferentemente de muitas religiões por aí. Agora, eu vou falar um pouco, né, sobre o que durante a apresentação
já falaram, né, um pouco, mas eu vou aprofundar um pouco sobre a perseguição, né? A perseguição, ele são dois aspectos, dois aspectos importantes da gente tá atento. Primeiro, os sinais marcantes, né? O que a galera já falou aí, e também os sinais crescentes. Os sinais crescentes que vem crescendo a cada dia, né? Quanto mais eles crescerem, mais estará perto da perseguição, algo meio óbvio. E sinais marcantes, como a destruição do templo de Jerusalém, a blasfemação do templo e a manifestação do homem da iniquidade, são sinais que eles apontam diretamente para uma perseguição iminente, né? Falar um pouco também sobre a apostasia, né? O esfriamento do amor, e também sobre as 3 palavras, que eu acho que são muito parecidas entre si. 2 palavras que o Paulo e nosso Cristo, ele nos falou, e acredito que estavam no mesmo coração, no mesmo sentimento, né? No texto de 2 Tessalonicenses 2:3, fala que não deixe que ninguém nos engane, de modo nenhum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui a gente pode perceber que antes de que aconteça tanto a perseguição, tanto a vinda do anticristo e a volta de Cristo, haverá primeiro uma apostasia. E essa apostasia vai ser um sinal marcante, um sinal de retirada de vários cristãos do meio, né? Aqueles que já vêm frios, de um esfriamento do amor, exatamente, que seria um sinal crescente, que vai desencadear no sinal marcante, que é a apostasia. A apostasia não vai acontecer como um passe de mágica, não vai acontecer do nada. Vai acontecer decorrente de pessoas, de homens que já vêm afofando o evangelho. Não vem porque a palavra fala, né, que o caminho é curto, não, viajei aqui. O caminho, ele é apertado, né? O caminho, ele não é fofo, não é bonitinho. O evangelho, ele é realmente duro, ele é difícil, mas aquele que se esforça, né, o conseguirão. Falar um pouco, né, sobre as 3 parábolas, né, que Jesus fala: a parábola das bodas, a parábola dos talentos e a parábola... Pode falar? Esqueci. Meu Deus. Das 10 virgens. Das o quê? Viajei. Das 10 virgens. Viajei, esqueci. Tá, mas eu vou... das noivas, das virgens, das 10 virgens. Pronto, lembrei. Iniciar aqui pela parábola das bodas, né? Que eu acho que é muito importante para a nossa vida, principalmente como cristãos, né? Porque a palavra das bodas, ela diz assim, em Mateus 22, a partir do versículo 9. Ele fala aqui: e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui se não tem veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aqui a gente consegue perceber que foi alguém que conseguiu entrar no meio da igreja, mas que não estava com a vida adequada aos princípios. Então ele fala, por isso que ele fala aqui sobre trevas exteriores. Trevas exteriores é uma representação do inferno propriamente dito. Ou seja, aqueles que entram na igreja, aqueles que estão na igreja, como nós, e no fim, não estarão com suas vestes limpas, não poderão entrar no reino do céu. Aqui eu vou para a parábola das 10 virgens.
Edu, Mateus como a gente 25, conhece as 12, parábolas, ele fala assim: Edu, então o Edu, reino do céu será Talvez. semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas os prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: eita, caramba, meu Deus, a internet está horrível. Meu Deus, perdi. Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele. Ah, tá, valeu. Foi mal, não tô ouvindo. Ah, valeu. Eu tô sem áudio aqui. Tá ouvindo o áudio Tá. agora, Edu? Meu Deus, Não. que vergonha, não acredito. A internet tá ruim aí, que tá vindo um bocado de mensagem aqui dizendo que a internet tá horrível. Ô, Edu. Caramba. Tá, mas... Acho que ele não tá ouvindo, Ele não tá gente. ouvindo, não, sempre tá a sem parábola, fone. o que eu acho Pra não muito dar interessante microfonia. dessa parábola é que todas as virgens, elas eram puras, elas eram imaculadas. Elas eram pessoas que estavam dentro da igreja seguindo realmente o caminho de Cristo, mas que, no final de tudo, não estavam adequadamente esperando o noivo. Não tinham mantido uma vida de comunhão com Deus, né? Então, Porra, a galera me mandando mensagem pra caramba aqui. Não, eu não vou ler mais, não. Cansei. Dane-se. Aí são pessoas que não tiveram uma comunhão, uma vida de comunhão com Cristo, não encheram seu azeite, então na hora que precisaram do azeite, para que a lamparina pudesse estar acesa, a lamparina não acendeu. Então elas ficaram irreconhecíveis ao noivo, né? A próxima parábola é a parábola dos talentos, né? Que fala que o homem, né, saiu da sua fazenda e deu 5 talentos a um servo, 2 talentos a um servo e 1 talento para outro servo. Os 2 talentos... Meu Deus, tá vindo a notificação agora. Os 2 talentos... Ai, caramba, Lucas rindo aí. Para de rir, Lucas. Aí, a parábola dos talentos, né? Ele reflete que, independente de quantos talentos você tenha, seja pouco ou seja muito, o que Deus quer é que você multiplique aquilo que Deus te deu, aquele dom, né? E não guarde para si. É necessário que se multiplique. Ai, era isso. Que nervoso. Bom, é isso aí, né, Eduardo? Quanto aí, que a gente precisa estar atento, né? E agora eu vou passar, a última fala é rapidinho essa parte, tá? Que a gente ainda tem que fazer a ceia, né? Tô 10 minutos. Davi vai falar um pouquinho, resumindo, sobre a Nova Jerusalém e desse textinho aí. Davi Moraes. Em vários momentos na Bíblia, no livro Apocalipse, ele descreve como serão algumas coisas no céu, a nossa morada lá. Em uma dessas descrições, ele fala que a altura dos muros da cidade chegaria a ter 2.200 metros. Para ter noção, o maior prédio do mundo, atualmente, não chega nem até 1 quilômetro de altura, enquanto o do Paraíso tem 2.200 quilômetros, né? Desculpa. Mas o principal, o tópico, o ponto, não é a altura, mas sim que Deus está preparando uma morada maravilhosa, incrível, ou seja, perfeita para aqueles que perseverarem nele. Deixa eu ver qual é o texto.
1 Coríntios 9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles, nem penetrou na cabeça humana o que Deus preparou para aqueles que amam Deus. E é isso. É isso, né? Deus tem preparado aí uma morada mais que incrível, né, pra gente. E vamos perseverar, nos manter animados na fé. Quando a gente pensar em existir, vamos lembrar de tudo aquilo que Jesus fez por nós e o que ele ainda vai fazer, né? É mais fácil a gente lembrar o que ele fez, mas às vezes a gente tem que lembrar também o que ele vai fazer, o que ele vai entregar para que a gente veja que puxa, não tem comparação, né? Tem uma comparação que eu já ouvi falar, que é tipo uma corda, né? Você tem um pedaço de uma corda, são 80 anos da nossa vida, e o resto dela, infinita, seria a eternidade com o Senhor. Então, quando a gente olha para frente, a gente vê, poxa, o que eu estou fazendo aqui vale a pena, né? Eu não estou perdendo nada aqui que esse mundo está oferecendo nesses meus 80 anos de vida. Eu vou viver para Cristo nesses 80 anos, para que, quando eu acabar nessa vida aqui, ó, eu vá para a eternidade com Ele e aproveito muito mais do que eu aproveitaria com as falsas alegrias que a gente tem aqui na Terra, né? E é isso. Aleluia! Sensacional, viu? Rapaz, pena que essa viagem está chegando ao fim, né? Porque eu fui muito edificado esses encontros todos de vocês compartilhando. Que bom que tem todo esse material aí que vocês postaram no grupo de Zap. Eu queria depois um voluntário, uma voluntária, para conseguir pegar esses materiais dos grupos que já postaram, o de vocês que vocês vão postar também, e quem sabe a gente criar um link onde a gente possa clicar e ter acesso a todo esse material escrito. Então, se um dia Yumi quiser compartilhar alguma coisa sobre identidade, ela vai clicar, vai acessar o material que o pessoal já usou, uma pasta, tipo isso, Luca, exatamente. Uma pasta, um arquivo, uma coisa onde a gente possa ter um acesso com várias pastas dentro de cada um desses nossos e nossas que a gente trabalhou esse ano. Não vou responsabilizar a Amanda, porque a Amanda já cuidou de toda a parte de gravação de vídeos. A gente tem no canal dela no YouTube todos esses encontros gravados, os que tiveram os pastores e os que tiveram os grupos de vocês compartilhando. A Amanda vai postar de novo aí no grupo da gente um link para acessar lá o canal do YouTube dela, onde estão todos os vídeos. Então, quer rever esse encontro aí de tio Benito conosco? Vai lá. Quer reestudar um pouquinho sobre nossa verdade, quando o tio Marcos Moraes esteve aqui? Vai lá. Quer rever o seu grupo compartilhando aí sobre origem, que foi espetacular, João e Felipe? Vai lá. Tá tudo lá, né, Amanda? Salvozinho no canal do YouTube dela, ok? Vai lá, curte, compartilha com outros. Mas eu quero esse material escrito também. Então, eu queria que alguém pudesse se dispor a fazer isso, tá? Então, me fala depois aqui no pessoal ou no Zap, tá? Para poder... a Amanda está me dizendo que tem Dropbox e tal, Drive é melhor. Aí vocês vão discutir aí como é que é a melhor forma. E alguém me diz depois no Zap quem vai fazer, posta lá e junta tudo que a gente tem de material escrito. E essas projeções ficaram super legais, as projeções de hoje, Lucas. Super estilizadas, super diferentes, tá? Eu acho que vocês deviam mostrar para tio Benito isso aí, é capaz dele aproveitar para usar nas próximas pregações dele, abandonar dele lá, que está meio já antiga, e pegar essa aí já mais revista e atualizada. Achei show, compartilharam muito bem, muita firmeza, muita segurança. Compartilhem essas coisas nos grupos caseiros, nos encontros com outras pessoas. Quem sabe um dia no bloco, dizer, tio, tem um negócio para compartilhar, ir lá e compartilha um pedacinho disso aí. Amém? Bom demais. Eu queria falar, tio, que sobre esse slide aí, que diga. Tem uma galera já pedindo lá no grupo. Aí, Lucas, depois você conseguir mandar o slide lá no grupo, porque ficou muito legal mesmo. Perfeito. Depois que a gente souber quem é que vai juntar todo esse material, eu vou dizer no grupo quem é ou quem são, e a gente vai postar de novo, encaminhar para essa pessoa aí, porque ficou perdido nas mensagens lá de cima, tudo que já saiu de origem, de posição, já está lá em cima. Então, depois que a gente souber quem vai fazer isso, a gente vai mandar tudo para ela, vai juntar tudo essa pessoa e vai disponibilizar para a gente, tá? Luca está dizendo que acha o Classroom mais organizado. Bom, aí vocês definam aí alguém e depois vocês me trazem uma solução para isso aí. Aliás, para mim, não. Para tio Xande, para tio Geraldo, para tio Lazinho e para tio Mano. Vocês apresentam para ele uma solução, como é que vão ordenar tudo isso que ficou para trás aí. Tio Xande e tio Geraldo estão aí com a gente?
e vão nos ajudar a celebrar a ceia, e vão conduzir a ceia para nós. A gente vai esticar um pouquinho aí, são 7, a gente vai mais uns 10 minutinhos aí, porque a gente vai cear. Depois eu quero dizer um spoiler do nosso grupo, o tio Xande vai falar um spoiler do grupo de vocês, ok? Então não saiam não. Quem sair, automaticamente está tirado da lista lá dos grupos. Brincadeira. Fica aí até o fim, faltam uns 10 minutinhos. Xande, Gera, Lucas, guarde seu cântico para o final, viu? Quando a gente estiver se despedindo, você puxa seu cântico aí. Bom demais, viu, gente? Eu queria que nós fizéssemos a ceia, né, ceássemos aqui com o nosso coração cheio de fé e esperança em algumas coisas que foram trazidas aqui nesse ensino precioso que recebemos, né? Foi falado sobre as bodas do Cordeiro, em Apocalipse. Foi falado que seríamos servidos pelo Senhor, o texto que está lá em Lucas. Então, isso nos enche de esperança e de desejo de perseverar, né? O que vai nos fazer perseverar em meio às tribulações é a certeza do que está proposto para nós, né? Não só do que está proposto, mas daquilo que nós já experimentamos. E esse espírito de família, essa comunhão com o corpo, vai nos ajudar a seguir, a não desistir, a não permitir que o nosso amor se esfrie, né? Então, aqui temos uma porção, né, dessa comunhão, quando a gente ceia, tá junto em família, e hoje a gente vai fazer aqui através, né, dessa ferramenta. Mas eu queria que nos enchêssemos de esperança pelo que o Senhor tem guardado e reservado para nós, no dia em que cearemos com Ele. Foram trazidos alguns textos, eu queria acrescentar em Mateus 26, ele fala justamente desse momento da ceia, e ele fala inicialmente do corpo, depois ele fala do sangue, né, fazendo essa analogia, mas há uma promessa reservada para nós, que eu queria ler aqui, no 29, que diz assim: E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Então, é com essa esperança, com essa certeza, que a gente segue ceando e perseverando, porque um dia todos nós aqui estaremos ceando com o nosso Pai amado, com o nosso precioso Jesus. Imagina a gente estar lá ceando, e eu acho que a gente vai chorar muito de alegria, não há dúvida, a gente vai chorar, vai se derramar de muita alegria, de estar vendo o Senhor, mas também de olhar para o lado e ver Lucas, Enzo, Luiz Barbosa, Nanda, Leonardo, João Freire, João Guilherme, todos nós olhando e dizer assim, ter a certeza, valeu a pena a perseguição, valeu a pena as dificuldades, valeu a pena o sofrimento, valeu a pena tudo, porque hoje desfrutamos do que há de mais precioso. Que bom que já experimentamos disso em parte hoje, mas como diz o texto, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem mais penetrou na mente humana o que ele tem reservado para nós. Aleluia. Bom demais ter essa certeza. Geraldinho? Estou aqui. Dá para ver? Eu acho que não dá para me ouvir, né? Agora melhorou. Eu tirei aqui o vídeo porque processa melhor aqui no computador. Por demais, queridos, estar com vocês mais um dia. Aqui frente estaremos mais frequentes juntos, cheios de expectativa. Vocês pensam que é só vocês que ficam nervosos? A gente também fica nervoso quando está aqui, tá? Mas vamos cear para aquilo que nos propusemos agora. Jesus falou que aquele que comesse da carne dele, bebesse do sangue dele, teria comunhão com ele. Esse é um momento especial, separado para aqueles que viram Jesus como Senhor na sua vida,
faz sentido é que nós nos fazemos um com Ele, um na morte dele, e relembramos aqui mais uma vez o que é que nos trouxe aqui, que foi a salvação em Cristo. Ele é que une a vida de cada um de nós. Tá bom, queridos? Podem pegar aí o pão que representa o corpo de Cristo. E vamos primeiro comer o pão. Depois que comeram o pão, Jesus deu o vinho para eles. Bebamos o vinho, ou o suco de uva, né? Senhor, obrigado por ter nos resgatado, Senhor. Como é bom ter esse sentimento de que pertencemos a Ti. O Senhor é o nosso dono, todos os nossos aí, identidade, verdade, destino, propósito, todos eles, Senhor, se reúnem em dizer que Tu és o nosso Senhor. E a nossa alegria está em Te servir e cumprir a Tua vontade. Fortalece cada um de nós, especialmente esses jovens que estão aqui, serão os homens, as mulheres, Senhor, aqueles que enfrentarão com muita fé, Senhor, os tempos do fim. E o Senhor vai prover para cada um de nós a força necessária para seguir. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Bom demais. Obrigado, Xande, Gera, Lazinho e Mano não puderam estar aqui hoje. Queridos, antes da gente se despedir, a partir de abril da semana que vem, estamos funcionando em 2 grupos. Essa história que começou há 8 anos atrás, quando a gente começou os encontros de crianças, os encontros kids, os Re-Kids e os encontros kids. Quem é dessa época aí? Quem está ficando velho aí? Levanta a mãozinha assim, dá uma sinalização. Quem é da época dos Re-Kids, dos encontros kids? Olha só, até tio Xande era adolescente nessa época, uns 8 anos atrás. Aí muita gente dessa época aqui. Tivemos 4 anos trabalhando com crianças, depois essas crianças cresceram, graças a Deus, não só de tamanho, de estatura, mas cresceram no Senhor, foram se batizando, se tornando discípulos, discípulas, se tornaram adolescentes, e a gente começou um trabalho de adolescentes, e outros seguiram o Kids, até inclusive estenderam, agora tem Kids 1, que é de 4 a 7 anos, que tem uns tios aí que estão à frente, tem o Kids 2, que é de 8 a 11, que tem outros tios à frente, e tinha o Teens, só que esse Teens foi crescendo, a turma foi ficando mais velha, né? Os que eram de 12, 13 já estão com 16, 17, 18, 19, não querem sair daqui do Teens, e foi chegando a galera do Kids entrando aqui. Então, a gente está com um grupo hoje, tivemos 72, mas na lista lá do grupo de Zap tem mais de 60 teens e mais de 30 jovens. Então, estamos com 90 pessoas, não dá para reunir isso em lugar nenhum, nem com decreto, nem sem decreto, é quase um encontro de setor, 90, né? E no Zoom fica muita gente, é muita tela, nem todo mundo consegue participar, orar, compartilhar. Então, a ideia da gente dividir não só é para que a gente tenha mais atenção em cada faixa etária. Quem está com 12 entrando na adolescência é diferente de quem está com 17 entrando na faculdade, 18 entrando na faculdade. São realidades diferentes. São discípulos, mas são realidades de vida diferentes. Então, a ideia é dividir para trabalhar melhor cada faixa etária. Aplicar o reino, os princípios, a palavra de Deus a cada realidade na sua faixa etária. Ok? Além disso, tem um grupo de 60, já é grande, viu, Xande, Gera? Vocês vão ter que se virar aí para todo mundo participar, poder orar, dividir para conquistar, a Luca está dizendo. E a turma que vai seguir aqui comigo, que é mais de 30, também é um grupo grande. Mas já é mais fácil da gente conhecer todo mundo, saber nome, ouvir as histórias, as cargas, orar uns pelos outros, se conhecer,
mais, fazer programações juntos, tá? Então, a partir de abril, 12 a 15, estou aqui me despedindo do Teams, com muita saudade no coração, tempo muito feliz da minha vida com essa galera, e a gente vai estar junto, de vez em quando eu venho aqui, nos retiros, se me convidarem eu vou, nas outras programações que a gente vai fazer eventualmente juntos com os jovens eu vou estar também, ok? E a partir do mês que vem vamos trabalhar quando a pandemia começou, a gente entrou numa vibe de fazer semanal, foi sensacional, fantástico. A gente teve encontro toda semana durante um ano inteiro, mas agora é momento da gente voltar a fazer quinzenalmente, ok? Porque muitos já estão em aula, mesmo online, daqui a pouco vão voltar às aulas presenciais, então vai ser difícil manter esse esquema toda semana, ok? E para a gente ficar um pouquinho na saudade, ter tempo de se preparar para o próximo encontro. Então, a partir de abril, quinzenal, tanto o Teams, com o tio Xande, tio Gera, tio Mano e tio Lazinho, quanto os jovens discípulos comigo também quinzenal. Então, dia 2 não tem, tá? De hoje a 8 não tem. Fica na saudade, de hoje a 15, dia 9, estamos juntos. Uma galera numa sala comigo, de Zoom, e outra galera na outra sala. Quando voltar para o presencial, a gente vai fazer na praça, tá, Gera? A gente está até vendo se vai fazer na mesma praça dos eucaliptos, só que uns não eucaliptos, outros naquelas outras árvores, de longe a gente se vê assim, mata a saudade, quem sabe faz um louvor junto com todo mundo, quando puder fazer presencial. A gente vai para o presencial na praça a princípio, tá? Mas até lá, a gente ainda vai seguir nos encontros virtuais por Zoom aqui. Então, quando terminarmos o encontro hoje, a gente vai, hoje ou amanhã, eu vou botar um link, né, Luca? Luca vai me ajudar nisso aí, botar um link onde todos que são 16 mais vão entrar nesse link para já serem direcionados para um outro grupo de Zap. E aí se despedem daqui, dão um beijo, declaram amor e saem do grupo daqui para esvaziar um pouquinho esse grupo. Não é isso, Lucas? Você vai criar para mim isso. Esse link para a galera entrar e daqui já ir para o grupo dos jovens discípulos, tá? Então, de hoje a 15, vamos lá. Nesse grupo jovens discípulos, daqui a pouco eu vou passar para a Xande falar aí, gera o spoiler deles. Vocês vão criar o nome desse grupo, se vai ser jovens discípulos ou grupo de jovens discípulos, aí a gente vai pensar o nome desse grupo. Vocês vão trazer temas para a gente trabalhar esse ano, tá? Young não, já chega de nome Kids, Teen, Young não, Forever Young não. Vamos pensar um outro nome aí, depois a gente vai pensar no nosso grupo, tá? Pode ser, vocês pensam depois aí, definem, o que vocês decidirem tá bom. Então a gente vai criar um nome para o nosso grupo lá de Zap, vocês vão migrar para lá, de preferência só os jovens, a não ser que algum pai queira estar, mas não precisa, mas vocês esvaziam esse grupo aqui, de vocês e dos pais de vocês aqui. E o grupo aqui segue, né, Gera e Xande, com esse mesmo grupo, não tem porque criar outro, segue nesse mesmo grupo aqui, tudo igual, ok? Uma novidade, só um spoilerzinho aqui, enquanto a gente fizer os próximos 2 ou 3 encontros, provavelmente ainda serão virtuais, tá? Vamos orar para que a pandemia melhore, os decretos flexibilizem, mas até lá a gente vai seguir, viu, Felipe, aqui no Zoom, que está sendo fantástico. A gente está tendo uma ótima frequência, ótima participação, então a gente vai aproveitar esse recurso. E uma coisa que a gente vai fazer com os jovens discípulos é que no ano passado eu convidei pastores para estarem aqui com vocês o ano todo, foi espetacular, né? Esse ano, nos primeiros encontros, eu vou convidar jovens de outras cidades. Então, a gente vai ter, em abril, encontro com os jovens de Brasília, são os 25 vão estar com a gente. Em maio, já convidei os jovens do Rio de Janeiro, tem uns 50 vão estar com a gente, mais de 16, e já estou em contato com o pessoal de Natal e Minas. Então, a gente vai ter uns 3 ou 4 encontros, onde a gente vai fazer junto com jovens de outra cidade. Eu estou contactando quem está à frente desses trabalhos em outros lugares, que eles vão vir estar comigo. Eu e o tio Maurício com os de Brasília, eu e Paulinho, que vocês vão conhecer com os do Rio, e assim a gente vai fazer uns encontros. Eu quero agora que vocês conheçam não só pastores, mas irmãos jovens de outras cidades. E aí, nos 15 dias entre um encontro e outro, a gente vai montar um trio de oração misturado, Salvador e Rio. Vocês vão ter 15 dias para conhecer a galera do Rio. Quem sabe isso aí vai dar uns intercâmbios bons, uns retiros lá e uns retiros cá, tá bom? Esse é um spoiler, mas tema, tudo mais a gente vai definir juntos aí, ok? Vejo vocês de hoje a 15, no dia 9. Não sai ainda não. Xande, dá um spoiler do seu aí, Xande. Você gera. Pô, antes de dar o spoiler, né, eu levantei a mão quando você perguntou quem estava no Kids. Não é porque eu era Kids, não, mas porque eu já estava com essa turma, né, desde o início. Desde o início nesse trabalho. E fiquei muito feliz de ver a maturidade dessa turma, dessa galera, né, pessoas que estavam caminhando conosco lá quando eram Kids, quando davam a volta, correndo, gritando a vitória no deserto, em torno da casa de Lazinho, um empurrando o outro, vendo quem corria mais. E hoje poder vê-los assim,
cheios de firmeza, de maturidade no Senhor, testemunhando e nos edificando. Isso aqui edifica Aleluia. qualquer adulto, qualquer pessoa que está aqui para ouvi-lo, sai animado, sai cheio de fé. Então, é muito bacana ver isso, esse espírito de Amém. família. A gente vai Amém. seguir nessa ideia, assim, também fazendo as quinzenais, como você já abordou. A gente vai estar trabalhando as bem-aventuranças, né? Lá em Acuípe nos reunimos. Show! Nós quatro Ótimo. entendemos de dar uma trabalhada aí, pelo menos até junho, nas bem-aventuranças. Ótimo. E a ideia é fazer parecido com o que eles fizeram aqui, né? Dividir em grupos, cada um vai pegar uma bem-aventurança e vai trazer aqui, vai apresentar, vai nos edificar, e todos nós seremos Excelente. edificados mutuamente, fazendo algum link com o propósito eterno, né? As Muito bem-aventuranças bom. linkando com o propósito eterno. Então, esse é o spoiler que você pediu. Muito bom. Tá bom? Excelente. E Excelente. esse espírito de família é muito legal também, assim, de ver esse trabalho assim, dando sequência, né? Você sempre abrindo a mata e deixando... É que os filhos são mais velhos. E deixando já um caminho quase que pavimentado, quase duplicado para a gente apenas prosseguir. Não. Então, é bom demais. E o que é bacana é você ver, assim, eu estava olhando, né? Quantos desses jovens que estavam conosco no Kids puderam, depois, já sendo adolescentes, nos ajudar lá com o Kids e servir, né? Lucas, Amanda, Verdade. Daniel, Chara, Verdade. Liso. Isso é muito legal, né? Porque a gente faz parte de uma família, né? Mais cedo estávamos orando por avós, por pais, né? Então, esse é o espírito de família. Então, é bom demais ver essa turma, a família do Senhor, crescendo, se multiplicando, né? Mas em qualidade também, né? Não abrindo mão da qualidade, da santidade que o Senhor nos propõe. Tio Lazinho apareceu aí, foi? Uhul! Tio Lazinho não resistiu, não. Ele veio para despedir aqui. Eu estava dando uma volta aqui na minha casa de bicicleta. Tem quase 20 voltas de bicicleta na casa aqui. Dentro da sua casa? Em volta da casa. Cantando Vitória do Deserto ou cantando o Jericó vai... Como é? Chegou ao fim as muralhas de Jericó? O que é que você está... Estava desestressando aqui, tirando o estresse do trabalho aqui, dando uma corridinha em volta, pedalei um pouquinho na rua. E aí, vamos começar com essa galera? Sim, já. Vamos seguir aí. Maravilha. Eu estava... Xande, só para fechar, eu digo assim que eu e o tio Maurício lá, sei lá, 8, 9 anos atrás, acho que foi 2012, Liz, que começamos o Kids, 12 para 13, tem uns 8 ou 9 anos, nossos filhos eram pequenos, não tinha um trabalho assim estruturado nessa parte da igreja, existiam outros trabalhos de criança, de adolescente, sempre houve de jovens, mas um trabalho assim a gente começou, então a gente desbravou, bateu um barro assim, fez uma estrada de barro, estrada de barros, e quem veio atrás pavimentou, Xande e Léo, Geraldo e outros que vieram depois pavimentando, fizeram muito melhor. Então, o Kids que a gente começou lá atrás, quando eles vieram, eles aprimoraram muito mais o trabalho Kids, os retiros Kids, as palavras. Vocês precisam ver como ficou depois que a gente passou. Vocês pegaram o test drive aqui de Tio Dé. A mesma coisa com o Teens. Eu creio que agora eu estou seguindo e eles vão, com a graça, a sabedoria, esses homens de Deus aí que têm uma vida admirável, são modelos na igreja, são exemplo para o mundo, são homens assim, discípulos admiráveis, maridos, pais, que vocês podem ter como referência, vão estar à frente desse trabalho com vocês. Tenho certeza que vão fazer muito melhor, além e melhor do que a gente vinha fazendo aqui com as limitações. E a gente vai desbravar outra estrada de barro aí, depois eles vêm atrás, pavimentando, decorando essa estrada para ficar mais bonita ainda para a glória de Deus. Então eu quero dizer a vocês que eu amo e admiro Lazinho, Geraldo, Xande e Mano. São homens que, para mim, são referências, são exemplos, são inspiração, são modelo, tá? E são fiéis. São homens que, desde lá de trás, a gente bota o negócio na mão, eles fazem bem feito e fazem melhor. Então, que o Senhor abençoe esse trabalho de vocês aí, a gente vai estar sempre junto. Eu quero que alguém de 16 aí escreva no chat para alguém de 12 a 15 e vice-versa. Escolhe alguém aí, dá um tchau, se despede, diz alguma coisa legal aí. Vá, escolha alguém aí de 12 a 15, você que tem 16 ou mais. Escolha aí, escreva, João Alfredo, para alguém aí mais novo. E você que é mais novo, escreva para alguém mais velho. Não bota pode botar no todos também, mas bota no pessoal. Tem as gracinhas aí no bate-papo. Tô vendo as caras só, vocês escrevendo uns para os outros aí. Lazinho, Gera, Xande,
Amo vocês, Deus abençoe, derrame graça, sabedoria, dons, e seguir esse trabalho aí. Com fidelidade. E de vez em quando com as coisas juntas aí para matar a saudade aí. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Tomar um banho agora. Vá, Abraço. queridão. Beleza. Até lá. Até. Tchau, tio. Tchau, Tchau, meus gente. amores. Amo Valeu, vocês. meu tio. Foi muito bom estar com o senhor.